Está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Não te dá cruz tão pesada que não possa carregar. Deus abre muitas portas quando você começa a orar. Deus é aquela luz no final do túnel que vem pra te guiar. Segura, segura, segura na mão de Deus e vai. Segura, segura, segura na mão de Deus e vai. Basta acreditar, basta acreditar que somente Deus é o Rei do mundo e pode nos salvar. Basta acreditar, basta acreditar que somente Deus é o Rei do mundo e pode nos salvar. Deus não te dá cruz tão pesada que não possa. Posso ir na sua casa, o meu tempo aqui é limitado, mas eu te apresento o Senhor Jesus, através das ondas deste rádio. Sei que Jesus compensará. Sei que ainda não
Depois crescendo em Cristo, uma palavra do Senhor para o seu coração. Epístola do apóstolo Paulo a Filemão. A epístola de Paulo a Filemão só tem um capítulo. Versículo de número 9 e 10. Filemão, quem estiver com dificuldade, vá para Hebreus. Estando em Hebreus, volta que a epístola de Paulo a Filemão está logo antes de Hebreus, logo depois da epístola que ele mesmo, Paulo, escreveu para Tito, capítulo 1, versículo 9 e 10. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Diga amém. Olha de novo. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te, em algumas versões estão rogo-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas entranhas. Quantos podem dizer amém? Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. E se for possível, aceite riscar a página da sua Bíblia. E se você for do tipo que acha que a página da sua Bíblia não pode ser riscada de jeito nenhum, arrume um papel e risque alguma coisa. Eu já li esta epístola algumas vezes e já preguei sobre ela algumas vezes. E hoje à tarde, quando saímos daqui do nosso culto da manhã, eu me assentei logo após o almoço para estudar um pouco de novo a epístola de Paulo a Filemão. E fui tão absolvido pelo amor, que até às 5 da tarde eu estava tentando compreender algumas colocações de Paulo, o velho. Em todas as outras epístolas ele se apresenta como Paulo, chamado para ser apóstolo. Paulo, escolhido por Deus desde o ventre da minha mãe. Mas aqui ele é Paulo, o velho. E eu fiz alguns rabiscos e tentei encontrar um tema para dar à mensagem de hoje à noite,
e me vieram tantos que eu preferi não estabelecer nenhum. Eu pensei em algo como bilhete a um pecador. Você vai entender por quê. Ou te ofereço o meu coração. Você vai entender por quê. Ou por que não uma vida por outra vida? A carta de Paulo a Filemon é tão pequena que alguns estudiosos preferem chamá-la de bilhete. Quando Paulo envia uma carta para a igreja de Colossos, e esta carta vai pelas mãos de Onésimo, isso está claro em Colossenses 4:9. Ele também manda esta carta a Filemon. Paulo está preso. Não se sabe ao certo se neste momento ele está preso em Roma ou se em Éfeso. O fato é que ele está preso. E esta carta é uma das 7 cartas que Paulo escreveu na prisão. As outras são Éfeso, carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, também as 2 cartas a Timóteo e a carta que ele escreveu a Tito. Incrível isso, porque a prisão não aprisionava o coração do apóstolo. Existem livres aprisionados e aprisionados livres. Paulo estava aprisionado, mas estava livre. E esta carta é considerada a carta mais pessoal, a carta mais íntima que Paulo já escreveu. Martinho Lutero diz que esta carta expressa de maneira sublime o caráter do amor cristão. John Calvino escreveu que em nenhuma outra carta se descreve em cores tão vivas a docilidade do caráter de Paulo. Se você for um leitor habitual da Bíblia, você vai perceber que em nenhuma outra carta de Paulo ele se comporta como nesta carta. É uma carta menos pastoral e mais paternal. É uma carta menos apostólica e mais amorosa. O Paulo sisudo das cartas fortes e doutrinárias não se apresentou aqui. Se apresentou aqui um Paulo pai, carregado de um amor inexplicável por um escravo fugitivo cujo nome era Onésimo. E ao longo desta carta a gente aprende que Onésimo era um dos milhões de escravos do Império Romano. Precisa-se que nos dias de Paulo, espalhado em todo o território dominado pelo Império Romano, havia cerca de 60 milhões de escravos. Não é um número consensual, mas sabe-se que o número era de milhões de escravos. Quase metade da população do Império Romano era composta por povos escravizados, dominados, servindo a diversos senhores. Onésimo é um escravo.
Filemão, um cristão rico, abastado, da cidade de Colossos. Deixa eu apresentar a vocês as pessoas. Colossos é uma cidade estratégica, conhecida pela tintura no tecido. Cidade chamada de cidade do refrigério, por causa das suas águas frias e do seu vento fresco. Os ricos de Roma tinham casas de veraneio em Colossos. No verão eles vinham a Colossos para desfrutarem do refrigério da cidade. Próximo estavam mais duas cidades, uma muito conhecida nossa, Laodiceia. Laodiceia ficava entre Colossos e Hierápolis. Enquanto Colossos era conhecida como a cidade do refrigério, Hierápolis era conhecida como a cidade das águas milagrosas, porque das rochas de Hierápolis minavam águas termais, águas quentes. Então as pessoas que tinham problemas de saúde iam a Hierápolis para banhar-se nas águas termais e serem curadas. As que tinham problema com o calor iam a Colossos para o refrigério. E Laodiceia? Laodiceia era conhecida como a cidade das águas mornas. Agora você vai entender aquele texto do Apocalipse. Quem saía de Roma para Hierápolis ou para outras cidades da região, programava a sua viagem para não precisar parar em Laodiceia. Por quê? Porque Laodiceia não tinha fontes de águas. As águas de Laodiceia vinham por tubulação da cidade de Colossos. E quando chegava em Laodiceia, a água estava morna, era intragável. Se a sede fosse muito grande, o indivíduo pegava a água apenas para bocejar e jogar fora. Por isso que no Apocalipse o Senhor diz à igreja de Laodiceia: oxalá fosses frio, Colossos, ou quente, Hierápolis, servirias para alguma coisa, mas porque és morno, nem para saciar a sede do viajante você serve. Filemão é de Colossos. Na casa de Filemão funcionava a igreja colossense. Onésimo, escravo de Filemão. E é interessante que Paulo não faz nenhuma observação sobre a questão da escravidão aqui, ou da escravatura. A abordagem aqui não é de ou dos valores que envolvem a questão. A abordagem de Paulo nessa carta traz para nós pelo menos 3 princípios fundamentais da vida cristã. Primeiro, princípio do perdão. Paulo vai ensinar a Filemão, obreiro amado, ele diz, e a nós, que perdoar é uma grande marca do amor de Deus em nós. Segundo princípio que Paulo vai ensinar aqui, o princípio da confrontação. No pecado de Onésimo, Paulo confronta a postura irredutível de Filemão. Ele chega a dizer a Filemão: tu me deves a tua própria vida. E o terceiro princípio que Paulo vem ensinar aqui, o princípio da paternidade espiritual. Recebe meu filho, ele é meu filho.
gerado nas prisões. E nós vamos perceber como Paulo ama a Onésimo de maneira linda e eu diria que divina. Nesta carta, Paulo se parece de maneira incrível com Jesus, intercedendo por nós. Vamos entender qual é o cenário da carta, como uma carta tão pequena pode ensinar tanto. Repito, Onésimo, filho espiritual de Paulo, escravo de Filemon, fugitivo. O texto diz no versículo de número 16 e 18 que Filemon causou algum dano, Onésimo causou algum dano a Filemon. Não se sabe o que. Presta atenção nisso. Paulo não julga importante falar sobre qual foi o delito de Onésimo. Importante é falar sobre a restauração de Onésimo. Fato é que ele causou um dano a Filemon e fugiu. Fugiu porque a pena para danos graves era a morte. E Onésimo sabe que Filemon, como senhor de escravos, vai sentenciá-lo. Porque sentenciar um escravo faltoso era uma forma de controlar os outros, para que eles não seguissem o mesmo caminho. De algum modo, a Bíblia não diz como, Onésimo se encontrou com Paulo. Paulo está preso. Há até quem diga que Onésimo estaria preso também e conheceu a Paulo na prisão. Fato, a Bíblia não menciona, mas fato é que Paulo está preso e Onésimo se encontra com ele. Talvez na sua fuga ele tenha ido procurar Paulo, porque ele sabia que Paulo tinha peso diante de Filemon para interceder por ele. Não se sabe. O texto retrata Filemon como um homem influente numa cidade influente, que tinha casas dos nobres de Roma. Então Filemon tinha mecanismos para alcançar Onésimo. Onésimo se encontra com Paulo e Paulo começa a falar de Jesus para Onésimo. E Onésimo, o escravo fugitivo, se torna agora filho espiritual de Paulo, o velho. E um filho espiritual tão querido que Paulo usa expressões muito agressivas, muito fortes, para derreter, vou usar essa expressão, o coração de Filemon acerca de Onésimo. Presta atenção nisso. Onésimo é um escravo fugitivo, num contexto, presta atenção, num contexto em que o escravo não tinha absolutamente direito nenhum. Naquele contexto, os escravos não eram nem considerados cidadãos. Eles não tinham direito de ter patrimônio. Eles não tinham direito nem de se casar. Eles podiam até arrumar uma companheira, um companheiro, mas sabendo que no dia que o proprietário quisesse, poderia separá-los, vendê-lo para outro lugar e não vender o companheiro ou a companheira. Não havia vida. Esse é Onésimo, Filemon. Se o irmão ler o versículo de número 1 e o versículo de número 24, vai ver que Filemon é um obreiro
obreiro na igreja de Colossenses. E a maneira que Paulo fala dele indica que ele é um obreiro e é um investidor nas missões de Paulo. Crente. A igreja de Colossos, é só ler a epístola aos Colossenses, funcionava na casa de Filemão. Tem alguém do seu lado? Pergunte assim: em qual cadeira você está? Na de Filemão ou na de Onésimo? Agora, veja o versículo 6 comigo. Olha a maneira como Paulo descreve a fé de Filemão. Ele diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo a Filemão é: nós reconhecemos a tua fé. No versículo 7 ele chega a dizer: pela tua fé muitos irmãos têm sido regozijados, recreados. Filemão era consolo na vida de muitos. Era o crente que socorria aqueles que estavam sofrendo, que dava apoio, tinha um coraçãozão. Mas se o assunto é negócio, negócio é negócio. Se você fugiu, eu vou te pegar e você vai me pagar. Agora Paulo está dizendo a Filemão que a tua fé, que essa comunicação da fé seja eficaz. Ele está dizendo: Filemão, é agora que eu vou colocar a tua fé a teste. Ele está dizendo mais ou menos assim: tua fé não será provada quando você faz o bem aos irmãos. Tua fé será testada quando você faz o bem a quem te causou dano. É isso que Paulo está dizendo. Que essa comunicação da tua fé seja eficaz, assim como outros têm sido consolados pela tua fé. Agora faze-a eficaz, manifesta esta fé. Paulo vai cercando Filemão. Detalhe: sabe quem levou a carta? Onésimo. Imagina a cena: Filemão está lá dentro cuidando da fazenda, e o outro escravo chega e diz assim: patrão, o senhor vai lá. Aí fora tem um escravo querendo falar com o senhor. Quem é? Onésimo. Quando Filemão chega, Onésimo estende a mão com a carta. Filemão reconhece a letra, porque Paulo disse assim, lá no versículo 19: eu escrevi essa carta de meu próprio punho. Eu não mandei outro escrever para você não achar que a carta foi alterada, manipulada. Eu mesmo a escrevi. Quando Filemão encontra a letra de Paulo, ele para ler antes de conversar com Onésimo, porque antes de conversar com Onésimo, Paulo vai conversar com Filemão. Presta atenção, a carta chega na frente. Agora observe um outro detalhe extraordinário desta carta, revelado de maneira linda, é a autoridade de Paulo. Olha o versículo 8 e o versículo 9.
Por isso, ainda que eu tenha em Cristo autoridade para te mandar o que convém. Na versão que nós temos em mãos está escrito confiança, mas o termo ali é autoridade. Eu tenho em Cristo a autoridade para te mandar o que você deve fazer. Olha o versículo 9. Todavia eu te peço por amor. Isso aqui me chocou. O que Paulo ensina para nós aqui é que a autoridade não é o poder de mandar, é a capacidade de usar a autoridade para pedir em amor. Aleluia! Embora eu tenha em Cristo autoridade para mandar, todavia eu prefiro te pedir por amor acerca do meu filho Onésimo. E Paulo usa essa autoridade no versículo 19, quando ele diz assim: eu com a minha própria mão te escrevi. Olha só. No versículo 18, Paulo diz: se ele te fez algum dano, coloca na minha conta. Se ele te causou prejuízo, cobra de mim. Isso é autoridade. Por quê? Porque ele está usando o crédito que ele tem. Ele está usando o crédito que ele tem para dizer: estou te escrevendo do meu próprio punho. Versículo 19: eu te pagarei. Agora Paulo usa da autoridade para dizer: para não te lembrar que tu me deves a tua própria vida. Qual é o crédito que Paulo tem com Filemon? Não se sabe em que momento da vida de Filemon Paulo surgiu. Fato é que Filemon estava sob risco de vida de alguma forma e foi salvo por Paulo. Agora Paulo está dizendo: se Onésimo te deve, coloca na minha conta, eu te pagarei, para não te lembrar que tu me deves a tua própria vida. Olha o nível que Paulo chega para interceder por Onésimo. Parece Jesus intercedendo por nós. Pai, qualquer dívida que ele tiver, coloca na minha conta, porque eu dei a minha própria vida. O apóstolo está usando de uma autoridade como ele nunca usou em outro texto para interceder por alguém. O apelo de Paulo, versículo 16, por Onésimo, é tão grande que ele diz assim: não o receba mais como escravo. Presta atenção, o cara fugiu como escravo, ele te causou um dano como escravo, você quer o pescoço dele, a lei te dá direito de arrancar o pescoço dele. Agora alguém escreve assim: do meu próprio punho eu te escrevo e te digo, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, eu te pagarei, só para não te lembrar que tu me deves a tua própria vida. Observação: não o receba mais como escravo, receba-o como irmão muito amado. Receba-o como irmão muito amado, particularmente por mim. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Literalmente,
Quando ele diz, ele é um irmão muito amado, particularmente por mim, Paulo está se colocando como escudo. Ele está dizendo a Filemão: se você atingi-lo, você vai atingir alguém que é muito amado meu, em particular. Como é que Filemão castiga Onésimo, irmão? Paulo tira as chances de Filemão punir Onésimo. Ele usa da sua autoridade em amor. E presta atenção nisso. O que Paulo está pedindo a Filemão não é simples. É um mundo, eu disse há pouco, onde a escravidão é comum, onde o escravo não tem direito, e Filemão tem outros escravos, e Paulo está dizendo: perdoa o dano que este te causou, coloca na minha conta e dá para ele carta de alforria. Não receba mais como escravo, torne-o livre, trate-o como irmão, irmão muito amado, principalmente por mim. Quem é seu Onésimo? Vamos lá que o apóstolo Paulo estivesse aqui agora à noite e ele te perguntasse assim: quem é o teu Onésimo? E se Paulo dissesse assim: qualquer dano que ele te causou, coloca na minha conta, eu te pagarei. Para não te lembrar que o que você conhece de fundamentos do Evangelho de Cristo fui eu que trouxe em forma de cartas para orientar vocês para a salvação. É um desafio para o perdão, é um desafio para a liberação. E interessante que Paulo está fazendo tudo isso, falando tudo isso, usando de autoridade. Ou seja, a autoridade não é dar tapa, a autoridade não é taboca, a autoridade muitas vezes é falar com mais firmeza. Mas aqui Paulo está dizendo: eu tenho autoridade para mandar o que você deve fazer, todavia eu preferi pedir em amor. E vamos lá, estou terminando. Com a habilidade literária que Paulo tem, ele usa um trocadilho com o nome de Onésimo para outra vez dar mais uma desarmada em Filemão. Deixa eu ver o versículo. No versículo de número 17. Não é. Chego lá. Ainda que ele não te tenha sido útil, acha comigo? 11. Isso. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Por que Paulo diz isso? Porque a palavra onésimo significa útil. Paulo pega o nome de Onésimo para fazer um trocadilho e desmontar a armadura mental de Filemão, quando ele diz: outrora ele não fazia jus ao nome, outrora ele não foi digno do nome que carrega, ele se tornou um inútil. Mas agora ele é útil, e não somente a ti, mas também a mim. É como se Paulo dissesse assim: se você não o quiser, libera-o para que volte a trabalhar comigo, porque para mim ele é útil. Tem muita gente para quem você não serve, mas Deus está dizendo assim: ainda que você não seja útil para Ele ou para
ela: para mim, você é muito útil. Agora observe, e eu quero concluir aqui, o amor paternal de Paulo. Você nunca encontrou o apóstolo Paulo em nenhuma outra carta com tamanha expressão de paternidade. Veja comigo, no versículo de número 10 ele diz: rogo-te por Onésimo, meu filho, que gerei nas minhas prisões. No versículo 12 Paulo diz: torna a recebê-lo. Olha só, torna a recebê-lo como se estivesses recebendo o meu coração. E quando eu fui ler isso aqui hoje à tarde, lembra que choveu? A chuva começou a cair, eu olhando pela janela e dizendo: que absurdo Paulo escreveu aqui. Que absurdo de amor. Ele diz: recebe-o como se eu estivesse te mandando o meu coração. Em outras palavras, Paulo está dizendo: recebe a Onésimo como se eu tivesse te mandado o meu coração numa bandeja. Faça com ele o que você faria com o meu coração. Se um homem consegue amar assim, imagine como será a intensidade do amor de Deus por você. O coração paternal de Paulo aparece como nunca. No versículo 13 ele diz assim: eu bem queria mantê-lo comigo. Não o fiz para não te atropelar, porque eu não queria fazer sem o teu consentimento. Aí no versículo 17 Paulo diz assim: recebe-o como se tu estivesses recebendo a mim mesmo. Olha bem para mim, tem chance de Filemon castigar Onésimo? Paulo cerca Filemon com tanto amor. E tem um momento, deixa eu ver se eu encontro o versículo. A carta é pequena, mas de vez em quando some algumas expressões. Versículo 1, Paulo diz assim: amado Filemon. É como se Paulo quisesse lembrar a Filemon, antes de começar a falar do seu amor para com Onésimo, ele fala do seu amor para com Filemon. E agora que ele está descrevendo o seu amor para com Onésimo, a intenção foi muito bem organizada. Quando Paulo primeiro se refere a Filemon dizendo meu amado, agora ele começa a falar do amor dele por Onésimo. Ele está dizendo: o amor que você conhece de mim, o amor que eu dediquei a ti, eu estou dedicando a ele. Então, se você não despreza o meu amor por ti, tenha apreço ao meu amor por ele. Paulo prende Filemon com as cordas do amor. Paulo imobiliza a fúria
de Filemon com o amor. Ele controla, ele consegue salvar Onésimo da punição legal pelo amor. A Bíblia não diz o que é que Filemon faz a partir daí, mas só dá a entender que Filemon não teve como resistir os apelos de Paulo. E aí, se você ver depois, Onésimo deixa de ser escravo e se torna evangelista e cooperador do ministério de Paulo. De escravo fugitivo a ministro do evangelho. Colossenses 4:9, Paulo diz: eu vos enviei alguns cooperadores. E ele menciona Onésimo nesta lista de cooperadores que o auxiliam no ministério. Ele diz: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que está acontecendo. Inácio de Antioquia, escrevendo sobre a tradição cristã, diz que Onésimo, o escravo fugitivo, se tornou bispo e líder da igreja em Éfeso. Só para você ter uma noção, os pastores de Éfeso, por exemplo, foi o apóstolo João, Policarpo e Onésimo. Quem é o apóstolo João? O amado que reclinava a cabeça no peito do mestre. Quem é Policarpo? O ancião de 93 anos, chicoteado até a morte por não negar a fé. E quando os membros do seu corpo apareciam depois de tanto chicote, e alguém lhe disse: nega o teu Cristo, Policarpo, salva a tua vida. Policarpo respondeu: eu conheço a Jesus desde a minha adolescência e ele nunca me decepcionou. Como agora eu negaria o meu Senhor e Mestre? Quem é Onésimo? O escravo fugitivo que se tornou filho espiritual de Paulo, o velho. O que eu quero dizer com isso? Não sei qual a sua situação, Onésimo, mas sei que Deus pode te colocar no lugar que Ele planejou para a tua vida, porque Deus não abre mão de você. Fica de pé, por favor. Se eu não conseguir te comunicar verdades de amor com o peso que esse amor tem, eu peço que o Espírito Santo multiplique esse peso e te faça senti-lo. Esta carta revela que Deus não abre mão de você. E essa carta revela que não importa a posição que você esteja, Filemon, você precisará liberar Onésimo, porque Onésimo é útil para o reino de Deus. Se no seu contexto você é um nobre Filemon, aproveite hoje para liberar o seu fugitivo Onésimo.
Se você é o Onésimo, acredite que Deus pode mudar a tua história, o teu estado, e fazer na tua vida coisas extraordinárias. Quando você chegar em casa hoje à noite, leia essa epístola. É só um capítulo. Releia. E imagine Paulo, ancião, preso, dizendo a Filemão: recebe a Onésimo como se eu estivesse te mandando o meu coração. Por isso que eu pensei em algo como: toma o meu coração. Porque é o que Paulo está oferecendo a Filemão. Para perdoar Onésimo, toma meu coração, eu coloco na tua mesa. Eu quero orar com você agora. Canta um dos hinos que vocês cantaram aí sobre o amor. E você vai cantar agora diferente, porque você é alvo de um amor incomparável, indiscutível, inexplicável. Ora comigo. Vou dizer o quê? De nada. Chora. Agradece. Porque Deus criou uma nova chance para os onésimos do nosso tempo. Senhor, como te agradecer, Senhor? Como expressar, como pronunciar, como traduzir em palavras que somos escravos fugitivos, mas encontramos o homem das mãos furadas e ele simplesmente nos transformou em filhos e agora nos ama como ao seu próprio coração. Senhor, não entendemos esse amor. Não entendemos mesmo, porque nós pensamos no teu amor como pensamos no nosso, e o teu amor não tem nada a ver com o nosso, Senhor. O nosso amor precisa de reciprocidade. O nosso amor se manifesta com possessão. Nosso amor é romântico. O teu amor por nós é sacrificial. É um amor que não aprisiona. É um amor que cura. É um amor que se coloca e diz: recebe como ao meu próprio coração. De que modo o Senhor vai aplicar essa palavra no coração dos teus filhos? Está no teu poder, querer fazê-lo. Faz agora. Mas eu te peço, Senhor, abraça esta pessoa, abraça este homem, abraça esta mulher, faze-o sentir o peso deste amor. Os que estão aqui, os que estão em casa, que o teu amor nos constranja, que o teu amor nos faça perceber que a mulher chorando aos pés do Rabi está chorando não por causa dos seus pecados, mas chorando porque está sentindo o seu perdão. Faz o teu filho, a tua filha sentir este amor, Senhor, em nome de Jesus.